Fala pessoal, tudo bom com vocês? A aula de hoje é sobre átomos, tá? A última aula eu falei sobre modelos atômicos. E na aula de modelos atômicos, eu falei sobre 4 modelos que você precisa saber. Modelo de Dalton, modelo de Thomson, modelo de Rutherford e modelo de Bohr. Lembre que o modelo de Dalton ficou conhecido como bola de bilhar. Já o modelo de Thomson ficou conhecido como pudim de passas. E o modelo de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário ou sistema planetário. Já Bohr, né, veio para complementar aquilo que Rutherford não conseguiu explicar. Por isso que em alguns livros você vai ver o modelo Rutherford-Bohr. Então lembre-se, Dalton, bola de bilhar. Thomson, pudim de passas. Rutherford, sistema planetário ou modelo planetário. E que Thomson e que Rutherford e Bohr às vezes são considerados o mesmo modelo, por isso que as pessoas falam modelo Rutherford-Bohr. Mas vamos para a aula de hoje. Átomos. Sobre átomos, tu precisa saber de algumas coisas. Aqui eu tenho desenho aqui um átomo. O átomo, ele tem uma região aqui dentro que a gente chama de núcleo, tá? Então você tem um núcleo do átomo. E essa região aqui, ó, que você tá vendo esses negóciozinhos aqui para fora, essa região a gente chama de eletrosfera. Tá? Então, o átomo, ele tem duas regiões. Uma região densa aqui no interior, que a gente chama de núcleo. Uma região mais aqui para fora, que a gente chama de eletrosfera. E essa é a estrutura de um átomo. E aí, dentro do átomo, a gente tem partículas subatômicas. Ah, Eduardo, o que é partícula subatômica? O nome já está falando. São partículas subatômicas, são partículas dentro do átomo, entendeu? Então, beleza. Dentro do núcleo, você vai ter duas partículas, que a gente chama de prótons e nêutrons. Tá? E na eletrosfera, nessa região aqui de fora, você vai ter os elétrons. Tá? Beleza. Aí tem um negócio da carga, entendeu? Geralmente o pessoal fala, a carga do elétron é positiva, é negativa, é neutra, o que que é? Cara, eu não sei onde você mora, mas no meu bairro, o elétron, ele tem carga negativa, tá? O próton tem carga positiva e o neutro, o nome já está falando, neutro é nulo, é zero. Então o neutro tem carga nula, tá bom? Então vamos lá, recapitular. O átomo, ele tem duas regiões. Uma região densa, aqui no interior chamada de núcleo, e uma região mais para fora, uma região vazia, que eu chamo de eletrosfera, tá? E aí a gente viu as partículas subatômicas. Dentro do núcleo, você tem prótons e nêutrons. E fora do núcleo, ali na eletrosfera, você tem os elétrons. Qual é a carga do próton? Carga positiva. Qual é a carga do nêutron? Nula, zero. E qual é a carga do elétron? Negativa. Pronto. Entendeu isso? Beleza. Agora que você entendeu estruturas atômicas, né, que o átomo tem prótons, que o átomo tem nêutrons, que ele tem elétrons, né? Você está meio caminhando a área, é sério. Vamos entender agora uma coisa bem interessante. Você já ouviu falar num tal de número atômico? É número atômico. Tá, esse aqui é um O. Cara, toda vez quando você estiver falando de número atômico, você vai representar pela letra Z. Eduardo, por que Z? Porque os caras quiseram, entendeu? Então toda vez quando você quiser representar, falar de número atômico, você vai usar a letra Z. Então Z é número atômico. Eduardo, o que é esse tal de número atômico? Conceito. É a identidade do átomo.
é a identidade do átomo. Então, beleza. Quando te perguntarem o que é um número atômico, você vai falar é a identidade do átomo. Cara, como assim? Eu sei que você já ouviu falar numa tal de tabela periódica, certo? Lá na tabela periódica, você tem vários elementos químicos, beleza? E aí, imagina só que tem um elemento químico lá, sei lá, o hidrogênio, por exemplo. Aí, o hidrogênio chega em você e fala, ah, eu sou hidrogênio. Como assim você é o hidrogênio? É, eu sou hidrogênio. Por que você é hidrogênico? Aí ele vai lá e puxa a identidade dele, entendeu? Olha só, eu sou hidrogênio. Aí você lê lá, ah, hidrogênio. É, realmente você é o hidrogênio, porque aqui na sua identidade está dizendo que você é o hidrogênio. É como, por exemplo, se eu te perguntar qual é o teu nome, aí você fala, ah, meu nome é Carlos, meu nome é Laura, meu nome é Giovana, entendeu? Ah, meu nome é Maresa. Como é que tu vai me provar que o teu nome é Maresa, por exemplo? Você vai pegar a identidade. Me prova que o teu nome é Maresa. Aí você pega lá, tá aqui a minha identidade. Ah, Maresa, tal. Então você me provou que o seu nome é realmente Maresa, por exemplo, através de uma identidade. Assim funciona com elementos químicos, entendeu? Para você determinar, conhecer qual elemento químico a gente está falando, você vai saber a identidade dele. E o que é a identidade do elemento? É o que a gente chama de número atômico. Por exemplo, se a identidade dele, número atômico, for igual a 1, eu sei que a gente está tratando do hidrogênio, por exemplo, entendeu? Se a identidade dele for, sei lá, 11, ah, o número atômico dele é 11, eu sei que a gente já vai estar tratando do sódio, por exemplo. Então, o número atômico me ajuda a identificar quais elementos químicos eu estou me referindo, eu estou trabalhando. Então, número atômico, identidade do átomo. Beleza? E eu queria que tu soubesse mais uma coisa. O número atômico, que eu represento pela letra Z, ele é igual ao número de prótons. Esse P é o quê? Prótons. Como assim, Eduardo? Deixa eu ver se eu entendi. Lembra que o átomo ele tem nêutrons, o átomo tem elétrons e o átomo tem o quê? Prótons. O número atômico sempre é igual ao número de prótons. Não sei aonde você mora, mas aqui no meu bairro isso aqui é universal. Eduardo, então meio que sempre o número atômico é igual ao número de prótons? Sempre. Universal. Por exemplo, você tem o hidrogênio. Sabe quanto é que é o número atômico do hidrogênio? É 1. Então, se o número atômico do hidrogênio é 1, o número de prótons do hidrogênio é quanto? É 1 também. Sabe muito. Por quê? Porque o número atômico é sempre igual ao número de prótons. Entendeu? Então, por exemplo, se eu te falar que determinado elemento químico tem um número atômico igual a 11, você sabe determinar quantos prótons esse elemento tem? 11 também. Por quê? Porque o número atômico sempre é igual ao número de prótons. Beleza? Entendeu isso aí? Beleza. Agora vamos falar mais um pouquinho sobre esse tal de número atômico. Olha só. Toda vez quando você estiver analisando a tabela periódica e você ver um elemento aqui, por exemplo, sei lá, um elemento químico. O número atômico eu sempre vou representar na tabela periódica, sempre aqui no cantinho, ó. Vou colocar aqui um Z, ó. Sempre embaixo, ou no lado direito ou no lado esquerdo, mas sempre embaixo. Ou vai estar aqui, ou vai estar aqui. Então, quando você for olhar na tabela periódica, estou analisando um elemento, sei lá, o elemento sódio, o elemento nitrogênio, qualquer elemento que seja, o número atômico, lá na tabela periódica, ele ou vai estar aqui no canto, ou nesse canto. Sempre embaixo, ou no direito, ou no esquerdo. Beleza? Isso aí é para você identificar o número atômico, tá? Agora que você entendeu sobre número atômico, vamos entender sobre massa. A massa atômica, a massa do átomo, eu vou representar pela letra A, entendeu? Então, olha só. Como é que eu calculo o número de massa? Como é que eu sei quanto vale a massa de um átomo?
A massa de um átomo é sempre o número de prótons mais o número de nêutrons, tá? Então é assim que você calcula a massa atômica. A massa atômica eu represento pela letra A. Como é que tu calcula ela? É o número de prótons mais o número de nêutrons. Só que lembra comigo, lembra que eu te falei que o número atômico é igual ao número de prótons? Lembra, isso aqui é sempre número atômico igual ao número de prótons. Então, se P é igual a Z, então eu posso dizer que a massa também é igual ao número atômico mais o número de nêutrons, tá? Beleza? Tranquilo, né, isso aqui? Massa atômica, prótons mais nêutrons, só que você viu que o número atômico é igual à quantidade de prótons. Então, se Z é igual a P, e a massa é P mais N, então eu só substituir aqui, ó. No lugar do P eu coloquei o Z, porque P e Z é tudo a mesma coisa. Beleza. Tranquilo, né? Então se a questão falar, eu tenho 2 prótons e 2 nêutrons, qual é a massa? 2 mais 2, não sei quanto é que dá aí no seu bairro, mas aqui dá 4. 2 mais 2, 4. Se tu tem 2 prótons e 2 nêutrons, a soma disso aqui é 4. Quer dizer que a massa dele é 4. Aí se ele fala, o número atômico dele é 3, mas a quantidade de nêutrons é 2. Pô, se o número atômico dele é 3, se o número atômico dele é igual a 3, quer dizer que ele tem quantos prótons? 3, porque o número atômico é a mesma coisa que prótons. Z é igual a P. Então se ele tem 3, se o número atômico dele é 3, então ele tem 3 prótons. Entendeu? Então 3 mais 2, 5. Então a massa dele vai ser 5. Beleza? Entendeu que a massa atômica eu represento pela letra A e que é a soma da quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons? Se você entendeu isso, show, meu amigo. Mas eu quero te falar um negócio. Você vê que eu não precisei de elétrons aqui. Aí tu só somou prótons mais nêutrons. Por que não poderia somar prótons mais nêutrons mais elétrons? Porque a massa do elétron é desprezível. Observação. Massa do elétron é desprezível. Eduardo, por que a massa do elétron é desprezível? Porque, cara, a massa do elétron ela é tão pequena, tão pequena, tão pequena, que não vale nem a pena colocar aqui. Sabe por quê? Porque um próton... Eu vou desenhar aqui pra ti. Deixa eu apagar aqui, olha só. Uma balança. Aí aqui você colocou um próton. Aí aqui você vai colocar, sei lá, um elétron. Um elétron. Vê que a balança não ficou igual. Ou seja, o peso de um elétron, o peso de um próton é maior que o peso de um elétron. Aí você vai lá e fala, cara, eu vou colocar 10 elétrons. Ainda o peso de um próton é maior que o peso de 10 elétrons. Aí você vai lá e coloca, sei lá, 100 elétrons. E ainda assim, a massa de um próton é maior que a massa de 100 elétrons. Você não satisfeito, você não consegue perder batalhas, você é guerreiro. Você vai lá e coloca, sabe o quê? 1000 elétrons. E ainda assim, a massa de um próton é maior que a massa de 1000 elétrons. Sabe quando é que isso aqui vai ser igual? Quando você colocar 1080 elétrons. Aí sim, a massa de um próton vai ser igual. Não ficou meio balanceado aqui, né? Mas tá igual, tá? Eu vou desenhar igual. Né? Depois eu vou falar, mas a balança ainda tá mais para baixo. Ó,
Aqui. 1080 elétrons. Então você vê que a massa de um próton, de um único próton, é igual à massa de 1080 elétrons. Por isso que a massa do elétron é o que? Desprezível. Entendeu? A massa de um elétron é desprezível porque a massa de 1080 deles equivale à massa de um próton. Beleza? Então isso é a massa atômica. Entendeu? Massa atômica é a massa de um átomo. Tudo bem? A massa atômica. Vou apagar. Eduardo, e na tabela periódica? Você tem lá. Você viu que o número atômico sempre vai aparecer embaixo. Ou no canto direito, ou no canto esquerdo, né? Sempre embaixo, lá na tabela periódica. Ou aqui, ou aqui. Já a massa, ela sempre vai aparecer na parte de cima. Ou no canto esquerdo, ou no canto direito. Tá? Beleza? Número atômico, sempre embaixo, canto direito ou esquerdo. Massa, sempre em cima. Ou no canto direito ou no canto esquerdo. Tá? Massa atômica. Você vai analisar, quanto é a massa atômica, sei lá, do sódio, lá na tabela periódica. Aí você olha. Você vai olhar para baixo? Não, animal. Porque a massa está em cima. Quem está embaixo é o número atômico. Beleza? E no caso, por exemplo, um exemplo, a massa do sódio é 23. 23 o quê? Em estequiometria, esse papo vai ficar bem interessante. Entendeu? Que vai ser 23U. Por exemplo, 23 gramas, a gente vai ver lá, bem legal essa parte lá na estequiometria. Mas eu só quero que você saiba isso, só o básico do básico. A massa está em cima, ou no canto direito ou no canto esquerdo. E o número atômico está embaixo, ou no canto direito ou no canto esquerdo. Beleza? Olha. Olha só, agora vamos dar uma treinada. Aqui você tem um elemento sódio, né? Eu gosto muito desse elemento. Sódio. Tem elementos que são... A gente fala mais, aí você acaba decorando. Sódio, cloro, a família dos halogênios, família dos metais alcalinos, alcalinos terrosos. A gente acaba decorando, entendeu? Porque a gente fala, a gente fala muito mais do que outros. Mas vamos aqui, o sódio. Se eu te perguntar, quem é a massa dele? Quanto vale a massa dele? Quanto vale o número de prótons dele? Quanto vale o número atômico dele? Quanto vale a quantidade de nêutrons que ele tem? E quanto vale a quantidade de elétrons? Então eu estou te pedindo a massa, o número de prótons que esse elemento tem, o número atômico, o número de nêutrons, tá? E o número de elétrons. Massa, eu acabei de te falar, a massa está sempre em cima, ou no canto direito ou no canto esquerdo. Nesse caso está aqui, ó, 23. Então a massa dele é 23. Prótons, aqui ó, prótons vale 11. Lembre que o número atômico sempre é igual ao número de prótons. Nesse caso aqui eu estou vendo a identidade. Lembra que número atômico é a identidade. Nossa, tu sabe muito, cara. 11. Então o número atômico dele é 11. Tá aqui, ó. Lembra que o número atômico sempre vai aparecer embaixo. Ou no canto esquerdo ou no canto direito. Então vale 11. Mas o número atômico sempre é igual à quantidade de prótons. Então se o número atômico é 11, prótons também é 11. Cara, e a quantidade de nêutrons? Como é que tu calcula a massa de um átomo? Lembra que a massa é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Quanto é que vale a massa dele? 23. Quanto é que vale a quantidade de prótons dele? 11. Então, nêutrons, tá somando, passa para lá subtraindo. 23 menos 11, você tem o quê? 12.
Tudo bem? Então você tem 12 nêutrons. Eduardo, e o número de elétrons? Quanto é que vale aí? Vale 11. Por quê? Eu vou te explicar. Toda vez que tu estiver falando de um átomo neutro, o número atômico é igual ao número de prótons. Isso aqui é sempre, tá? Sempre. Sempre o número atômico é igual ao número de prótons. Independente se tu tiver um átomo neutro, se tu tiver um íon, tá? Porque o átomo, ou ele vai estar sempre em dois estados. Ou ele vai estar no seu estado neutro, ou ele vai estar no seu estado íon. E dependendo do átomo, ou ele vai ser cátion, ou ele vai ser ânion. Então decora isso. Decora não. É para aprender. O átomo, ele está em seu estado ou neutro ou íon. Entendeu? Então, o átomo está em que estado? Estado neutro. O átomo está em que estado? Íon. Beleza? Um átomo neutro aqui. Esse átomo é neutro, porque ele não é um íon aqui. Se fosse um íon, seria Na+, entendeu? Átomo neutro. Prótons. Número atômico igual ao número de prótons. Isso aqui é universal, tu já sabe. Mas quando tu tiver um átomo neutro, aí isso tudo vai ser igual a um número de elétrons. Isso aqui é universal, lembra que é universal. Independente se tu tiver átomo neutro ou íon, o número atômico é igual independente se tu tiver um átomo neutro ou íon, o número atômico vai ser igual ao número de prótons. Porém, se tu estiver falando de um átomo neutro, tudo isso vai ser igual ao número de elétrons. Átomo neutro. Beleza. Último exemplo para a gente finalizar, tá bom? Oxigênio. Eu quero saber a massa, eu quero saber o número atômico, eu quero saber a quantidade de prótons, eu quero saber a quantidade de nêutrons, eu quero saber a quantidade de elétrons. Massa. Tá aqui em cima. Lembra que a massa sempre vai aparecer em cima. No caso, vale 16. Número atômico sempre aparece embaixo. No caso, 8. Prótons. Lembra que sempre é universal. Número atômico é igual ao número de prótons. Número atômico é 8, então o número de prótons também é 8. Nêutrons. Lembra que, vou colocar aqui, lembra que a massa é prótons mais nêutrons. Se a massa é 16 e o número de prótons é 8, então o número de nêutrons vai ser 8 está positivo, passa para lá subtraindo, 16 menos 8 é 8. Então, o número de nêutrons também é igual a 8. E o elétron? Esse átomo está no estado neutro ou ele é um íon? Ele é um íon. Então, quando isso acontece, quando estamos falando de um átomo no estado neutro, quando estamos falando de um átomo que está no estado neutro, você aprendeu que o número atômico vai ser igual ao número de prótons, que tudo isso vai ser igual também ao número de elétrons. Então, número atômico, número de prótons é igual ao número de elétrons num átomo no estado neutro. Como esse átomo está no estado neutro, ele não é um íon, você também terá 8 elétrons. Beleza? É isso aí, pessoal.